Olá, eu sou Ana Paula Gimenez e apresento os principais assuntos debatidos na tribuna durante as sessões plenárias da Assembleia Legislativa. Deputado Barbosinha critica a liminar do TRF, que impediu a redução no preço do pedágio da BR-163. Eu ocupo essa tribuna nesta manhã para abordar dois assuntos, duas decisões judiciais. Deputado professor Rinaldo, normalmente a gente não discute decisão judicial. Normalmente se cumpre, mas tem decisões judiciais que precisa, deputado Pedro Kemp, ser discutidas, né? E a sociedade precisa de tomar conhecimento. A primeira das decisões que eu trago a esse plenário nós, na quinta-feira da semana passada, nós celebramos aqui da tribuna dessa casa, deputado Capitão Contar, a decisão da Agência Nacional de Transporte Terrestres, que já deveria ter tomado essa decisão lá em setembro, porque em setembro já deveria ter reduzido o valor do pedágio, protelou por mais de 60 dias, mas finalmente a Agência Nacional de Transporte Terrestres proferiu o deputado Paulo Correia, fruto, né, do trabalho desta Casa Legislativa, da audiência pública, da pressão que nós realizamos, reduzindo em praticamente 54% o valor do pedágio nas rodovias do Mato Grosso do Sul. E aí, meu caro deputado Antônio Vaz, eu conversei com o proprietário do posto Platinão, e ele disse que esta decisão, meu caro deputado Gerson Claro, ela começou a produzir resultado das rodovias do Mato Grosso do Sul, e nós começamos a entender porque os caminhões desapareceram da nossa rodovia. Os caminhões que cruzam por Pedra Preta, lá no Mato Grosso, vieram para o Mato Grosso do Sul, e naquele fim de semana, com a redução do pedágio, que iniciou às 0 horas do sábado e efetivamente foi implementado, fez com que, de média de 80 mil litros, ele abastecesse mais de 100 mil litros, 108 mil litros no posto Platinão, porque os caminhões voltaram a circular pela BR-163 em razão da notícia da redução do valor do pedágio. Celebramos aqui a CCR MS Vias, recorreu desta decisão. O juiz federal de Brasília, o juiz de primeiro grau, negou a concessão da liminar. A CCR, no sábado, recorreu dessa decisão para o Tribunal Regional Federal, e a desembargadora plantonista, e aqui me permita citar Maria do Carmo Cardoso, desembargadora federal da Justiça Federal da Primeira Região, em 30/11/2019, o agravo entrou às 11 horas, e às 13 horas e 47 minutos, nós já tínhamos a decisão da desembargadora em decisão singular, porque se tratava de juiz plantonista, suspendeu, concedeu liminar, suspendendo o desconto e os efeitos da deliberação 1025 da ANTT, que havia alterado a tarifa básica de pedágio nas rodovias do Mato Grosso do Sul. O fundamento adotado pela senhora desembargadora é de que ela constatou, né, durante aquelas menos de 3 horas, né, e evidente um trabalho de fôlego, sequer almoçou, porque o pedido entrou às 11 horas e às 13h47, deputado Gerson Claro, já tinha a concessão da liminar. Ela entendeu e compreendeu o grave desequilíbrio para a CCR MS Vias,
e que, por omissão da ANTT, ainda não tinha sido analisado esse desequilíbrio e não compreendeu que por parte da sociedade sul-mato-grossense e brasileira também há um grave desequilíbrio, que paga 100% do valor estabelecido pelo valor do pedágio para que tivesse a rodovia duplicada. A CCR-MS Vias duplicou os 150 quilômetros dos mais de 850 quilômetros que deveria duplicar. Evidente que, se por um lado eu possa ter desequilíbrio econômico-financeiro, porque a quantidade de caminhões que cruzam o Mato Grosso do Sul não é aquela prevista no contrato, também deveria ser levado em consideração o consumidor, que paga por um serviço que não está recebendo na sua totalidade. Evidente que nós temos avanço, nós tivemos melhoria na rodovia, nós temos os socorristas, nós temos as equipes que prestam assistência quando quebra um veículo, nós temos as imagens, né? Só que esses investimentos eles foram realizados para um universo de 30 anos. E evidente que o acordado pela empresa é que, ao longo desses 5, 6 anos, eles iriam efetuar, não é, a duplicação dessa rodovia. E isso na audiência pública ficou muito claro. O que nós temos resta muito claro, deputado Capitão Contar, são os problemas existentes ao longo da BR-163. Nós temos problemas, deputado Cabalmi, dos acessos às propriedades, a comércios que tiveram os seus acessos fechados e praticamente essas empresas hoje estão inviabilizadas. Nós temos as mortes que estão ocorrendo no cruzamento da BR-163, no trevo do DOF em Dourados. Nós temos as mortes no cruzamento da BR-163, lá no trevo da Bandeira, na cidade de Dourados. Nós temos as mortes ocorridas no contorno de Campo Grande. Nós não vemos hoje, ao percorrer a BR-163 de norte a sul, começando em Sonora até Mundo Novo, uma única obra da CCR-MS Vias. Não tem construção de pontes, não tem construção dos viadutos para fazer as travessias. E o que se percebe, meu caro deputado professor Rinaldo, que interessa a CCR-MS Vias discutir judicialmente. Porque na medida em que consegue uma liminar, e se essa liminar não for cassada, e aí, meu caro presidente, deputado Paulo Correia, eu gostaria de fazer uma sugestão. Esse é um assunto de relevante interesse público ao Mato Grosso do Sul. Esse é um assunto que interessa a sociedade do nosso estado. E seria muito interessante que esta casa avaliasse a possibilidade de incluir na ação que a ANTT discute com a CCR-MS Vias a inclusão da Assembleia Legislativa como amicus curiae nessa ação. É muito importante que os interesses da sociedade do nosso estado seja preservada por esta casa, que é a casa do povo, que é a casa da cidadania, e que o povo do nosso estado espera que possa ter uma resposta. Concede uma parte, não, Pedro? Com a maior satisfação, meu presidente. Nós fizemos juntos a audiência pública, conseguimos um avanço. Vossa Excelência está falando aí, incrível, como é que conseguiu-se uma liminar de 11h47 a 1h15, sei lá, um pouco mais, né? Vossa Excelência vai falar sobre o assunto. Mas entendo que faz parte do jogo. O senhor pode contar, a nossa assessoria jurídica da casa, deputado, ia conversado com o senhor para a gente ser amicus curiae nessa ação com a ANTT. Pode contar que nós vamos participar. Eu agradeço, senhor presidente, e penso que, ao incluir a Assembleia Legislativa como amicus curiae nessa ação, é a continuidade dos trabalhos dessa casa. A audiência pública foi de nossa proposição junto com o deputado Paulo Correia, mas não é uma audiência pública desses parlamentares. Ela reflete o sentimento e o trabalho dessa Casa Legislativa. Lembrando, deputado Pedro Kemp, que na legislatura passada, o deputado João Grandão realizou audiência pública levantando pontos importantíssimos desses gravames que nós estamos ainda tendo hoje. E me permita aqui fazer, meu caro deputado professor Rinaldo, ler alguns trechos da decisão.
Diz aqui, ó, nos termos do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade de direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Do caso em análise, não obstante a argumentação adotada pelo magistrado Bacó, que é o juiz federal de Brasília, que negou a liminar a CCR-MS Vias, reputo presente ambos os requisitos. A documentação carreada aos autos, à primeira vista, parece evidenciar que o apontado desequilíbrio contratual é incontroverso. Haja vista a necessidade de recomposição do contrato, foi admitida pela própria NTT. Nesse sentido, está demonstrado nos autos que a agravante apresentou o pleito de reequilíbrio contratual. A CCR-MS Vias pediu que esta diferença de 54% fosse, deputado capitão Contar, diluída em 25 anos do contrato de concessão, deputado Pedro Kemp. Olha, isso é um desrespeito ao consumidor. Está se repetindo no Mato Grosso do Sul a mesma história da LR, da América Latina Logística, que assumiu as ferrovias do Mato Grosso do Sul, assumindo o compromisso de investimento e ficou 30 anos sem realizar investimento. E aí, deputado professor Rinaldo, parece que eu começo a ver na BR-163 essa mesma coisa acontecendo. E a impressão que a gente tem, deputado Cabalmi, é que nós devemos nos dar por satisfeito porque melhorou a rodovia, porque tem socorrista, porque tem veículo, mas espera um pouquinho, e o valor que está sendo arrecadado, esse valor pago pelo contribuinte, aconcedo a parte a Vossa Excelência, era para ter isso que nós estamos tendo, e aí me chama a atenção uma outra coisa. Eu vou fazer um requerimento à CCR-MS Vias, porque eu cruzo essa rodovia semanalmente. E a impressão que tem, deputado capitão Contar, é que o número de funcionários reduziu muito. A gente via muito mais viaturas percorrendo a BR-163. Além de não duplicar, eu tenho a percepção que a quantidade de funcionários foi reduzida pela metade. Então, não fez investimentos, diminuiu a percepção que se tem é essa, que diminuiu o número de funcionários, e que se nós ficarmos na dependência da discussão judicial, e se não tiver enfrentamento firme desta casa, se não tiver o comprometimento da bancada federal, e aí eu conclamo a bancada federal, aqueles que gostam de vir diante da Assembleia Legislativa, fazer vídeo, cobrar os deputados estaduais, que façam agora diante da Justiça Federal, faça diante da NTT, faça diante do Ministério da Infraestrutura e cobre aquilo que Mato Grosso do Sul merece ter, que é pagar pedágio, mas receber de volta aquilo que foi comprometido, concedendo a parte a Vossa Excelência. Eu agradeço a concessão do à parte e me solidarizo com o pronunciamento de Vossa Excelência. Não é a primeira vez, deputado Barbosinha, que a gente usa os microfones desta casa para discutir esse tema. Trata-se da 163, a estrada que matou talvez centenas de pessoas. Foi considerado a BR da morte, a estrada da morte. Quando aconteceu essa concessão, todos nós ficávamos assim ansiosos, puxa vida, agora de uma vez por todas vai acabar com esse problema. Porque a gente não se preocupa muito de pagar o pedágio, mas desde que você tenha as condições necessárias da trafegabilidade. Vossa Excelência faz aí uma conta, eu aqui mais ou menos multipliquei o que significa 150 para 850, que é a distância, praticamente eles concluíram de 17% a 19% apenas da obra. Há quantos anos? Então, deputado Barbosinha, Vossa Excelência fala com muita propriedade. É preciso sim que a bancada federal, os 8 deputados estaduais, os 3 senadores, façam realmente esse enfrentamento. Porque se nós estivéssemos aqui discutindo a questão do consumidor, é como se tivesse pago um produto e recebido apenas 17%, 18% do valor desse produto. Então há um disparate muito grande e é preciso sim que haja esse enfrentamento. Eu quero aqui lamentar profundamente essa decisão, essa liminar dessa magistrada, porque na verdade nós estamos praticamente quase que 10 anos. Quantos anos que... 6 anos. 6 anos. 6 anos. Eu quase não ando aqui.
perto de Vossa Excelência. Mas quando a gente vai, deputado Barbosinha, a gente percebe a diferença que tem. Quando está duplicado, você anda com segurança, com tranquilidade. Mas a gente vê ainda centenas de quilômetros sem o acostamento, sem as condições necessárias. Então, o que está acontecendo no Brasil? Já para concluir o meu à parte. Nós temos que mudar também a lei das licitações. A empresa, quando ganha uma obra, ela tem que entregar a obra. Ah, mas não teve condições, queremos aqui um termo aditivo. Ou seja, as pessoas, as empresas, elas mergulham no preço para ganhar a obra e depois não dá conta do recado, não entrega. E a população pagando o pato. Portanto, eu quero aqui, mais uma vez, me solidarizar com Vossa Excelência, que é um dos protagonistas nessa questão, fez audiência pública junto com o deputado Paulo Correia, e eu espero que, num espaço curto de tempo, nós tenhamos aí uma resposta positiva e que a população realmente venha pagar, mas receber pelo o que está pagando, na sua integralidade. Muito obrigado pela parte e parabéns pelo pronunciamento. Eu agradeço, deputado professor Rinaldo, incorporo a parte de Vossa Excelência e explico para aqueles que nos acompanham nesse plenário ou que nos ouvem, que não tem formação jurídica, o que é o amicus curiae. O amicus curiae é amigo da corte, ou amigo do tribunal, ele não é amigo da parte. Ele se insere dentro do processo para auxiliar o tribunal, para auxiliar o juízo na tomada de decisão. Quando a gente pega aqui o final da decisão da desembargadora federal da Justiça, Corregedora Regional da Justiça Federal da primeira região, ela diz aqui o seguinte: ainda a ata notarial trasladada do documento 16 ao tempo que confirma a redução da tarifa básica de pedágio, objeto do contrato firmado entre as partes em 53,94%, evidencia que ainda não há decisão definitiva da agravada quanto ao efetivo dimensionamento dos reais impactos negativos no pavimento causados pelo aumento dos limites de excesso de peso dos caminhões. Isso também é uma das questões levantadas pela CRMS Via, que houve alteração na questão do peso e que esse peso dos caminhões poderia provocar um desgaste maior e que isso não foi dimensionado. Mas acompanhe aqui, no raciocínio da desembargadora, ainda não houve decisão definitiva. Se nós tivermos, deputado Pedro Kemp, que esperar a decisão definitiva de mérito, vai terminar os 30 anos de concessão. E nós não vamos ter nem a diminuição do valor do pedágio e muito menos a duplicação da rodovia. E aí diz, diante desse quadro, evidenciados, de um lado, a existência de desequilíbrio contratual desde 2015, cujos impactos não foram efetivamente dimensionados e, consequentemente, recompostos, e a inércia da administração na análise dos pleitos formulados pela concessionária e, de outro, a demonstração dos prejuízos decorrentes a partir da entrada em vigor da deliberação 1025/2019 da NTT, que ensejará a redução de mais da metade do faturamento da agravante. Defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da deliberação 1025 ANTT de 26/11/2019 até que apreciados os conflitos decorrentes do desequilíbrio contratual pelo juízo arbitral. Aqui a magistrada não levou em nenhum momento em consideração o desequilíbrio provocado ao consumidor, que está pagando o valor da tarifa cheia, como se nós tivéssemos 100% da rodovia duplicada. Evidente que nessa análise do desequilíbrio, os interesses têm que ser ponderados. Vamos imaginar aqui que não se concedesse os 54% de redução, mas que tivesse, por exemplo, 40%, 35%. O que não se pode admitir é que o desequilíbrio, deputado Lourdes Machado, seja ponderado apenas pelo lado da concessionária da BR-163, em prejuízo, em desrespeito, deputado Coronel Davi, em detrimento do cidadão sul-mato-grossense e brasileiro que cruzam diariamente pela BR-163, o conselho da Vossa Excelência, uma parte com a maior alegria. Obrigado pela parte, deputado Barbosinha. Eu percebo o seguinte: justiça é para que possa solucionar conflitos
sempre atendendo o interesse comum, que é o interesse da coletividade, é o interesse do cidadão. E me chama a atenção essa decisão do TRF, que não permitiu que a CCR Via pudesse diminuir o valor do pedágio, que era a grande aspiração da população do nosso estado e por todos aqueles que se utilizam da BR-163, e que é uma luta de Vossa Excelência, inclusive convocando audiência pública para tratar desse assunto. Me junto a Vossa Excelência na indignação dessa decisão e acho que essa casa precisa continuar lutando e, no caso, Vossa Excelência liderando esse processo para que nós possamos atender essa questão que é de vital importância. Não cumpriram o contrato para o qual foram vencedores no certame e ainda querem impingir à população do nosso estado um valor absolutamente alto e que contraria os interesses da nossa sociedade. Então, parabéns, me junto a Vossa Excelência nessa luta e acho que nós temos que continuar lutando pelo povo e essa questão levantada pelo TRF muito nos indigna. E estamos junto com o senhor aí. Eu agradeço, incorporo a parte de Vossa Excelência, já concedo, deputado Cabalmi, já concedo uma parte a você, só queria aqui, quando eu dizia, deputado Coronel Davi, do posto Platinão, que com a notícia da redução do pedágio em 54%, os caminhões que estavam cruzando por Pedra Preta entraram pelo Mato Grosso do Sul e de média de 80 mil litros ele abasteceu 108 mil litros e eu compreendi por quê. Um caminhão 9-eixo, deputado Cabalmi, que cruza de Sonora a Mundo Novo, ele paga R$ 533, porque você paga por eixo, o valor do pedágio por eixo. Então, cruzar o Mato Grosso do Sul custa, da mesma forma que a CCR alega o desequilíbrio aqui, porque aumentou o peso, você tem também um caminhão pagando R$ 533 para poder passar pelas 9 praças de pedágio do Mato Grosso do Sul. Então, nós temos também, quando a CCR alega que diminuiu a quantidade de caminhões, também se deve pelo aspecto econômico-financeiro. Concedo a parte a Vossa Excelência. Deputado Barbosinha, a leitura que eu faço é que, mais uma vez, o TRF1, a Justiça, presta um desserviço no tocante a essa situação aqui de cobrança de pedágio aos veículos que transitam no Mato Grosso do Sul pela BR-163. É um desserviço. Com aquele argumento que eu costumo falar assim na tribuna dessa casa, que liminares tem para todo gosto, cada um faz uma leitura, faz um parecer e encontra a forma de se conseguir, de se dar uma liminar. Essa é uma delas que vem para prestar um desserviço. A verdade é essa. Porque, deputado Barbosinha, desde a implantação, da duplicação, nós já tínhamos dúvida sobre o funcionamento, a prestação de serviços, os valores cobrados, nós já tínhamos dúvida da época. Aí vamos mais além. Com o cumprimento do contrato mínimo, se instala as cobranças. Se instala as cobranças. Se instalou as cobranças, suspende a obra, suspende as obras. Praticamente parou. As obras da CCR, da 163, praticamente parou. Qual o argumento de continuar cobrando da forma como está, sem que essas obras tenham o cumprimento da conclusão dela? Qual os argumentos? Não existe argumento. Aí eu pergunto a Vossa Excelência, o TRF teve o cuidado para dar uma liminar dessa, de conhecer de fato, a fundo, o porquê de ter que diminuir? Não teve. Simplesmente, numa grande articulação, chegam lá e se consegue uma liminar. Depois de todo o trabalho dessa casa, depois de toda a luta de audiência pública, de intervenção, que se chega a um resultado que não é o satisfatório, mas que atende em parte os nossos anseios, a Justiça vai lá e suspende. Todo um trabalho para chegar a esse resultado. É um absurdo. Deputado Barbosinha, além dos fatos já citados por Vossa Excelência, só para cumprir minha parte, que eu concordo, imagina, Vossa Excelência,
começa-se uma duplicação, aí a capital do estado tem um anel viário, e até hoje não teve atenção por parte da CCR de discutir a duplicação desse anel viário. É o maior transtorno para você transitar da entrada da 163, ali, no anel viário que vai para Três Lagoas, por conta da falta dessa duplicação. E por aí afora se vai os prejuízos já citados por Vossa Excelência. Então, infelizmente, tem hora que a Justiça presta um desserviço. E uma dessas questões é essa liminar, suspendendo a diminuição da cobrança do pedágio nos locais aqui da BR-163. Parabéns, Vossa Excelência, mais uma vez, pela luta. Deputado Cabalmi, eu agradeço, incorporo a parte de Vossa Excelência e mais uma vez eu vou repetir. A análise, deputado Cabalmi, os autos chegaram no plantão judiciário às 11 horas. Aí tem que fazer a autuação, tem que preparar. Às 13 horas e 47 minutos, o documento foi assinado eletronicamente pela desembargadora federal, deputada Lourdes Machado, fazendo essa análise que é absolutamente injusta, porque aqui o olhar da desembargadora foi exclusivamente para os interesses da empresa. Em nenhum momento ela se interessou pelos consumidores do nosso estado, pelo cidadão brasileiro e sul-mato-grossense que cruza pela BR-163, essa rodovia tão importante em integração norte e sul do nosso país. Em nenhum momento a magistrada avaliou o estrago que essa decisão provoca, porque possibilita a CCR continuar sem duplicar, continuar sem investir, recebendo 100%. Ela admite que já recebeu, arrecadou mais de 1 bilhão e 200 bilhões no nosso estado. E que é evidente que ela não vai querer em 5 anos ter retirado todos os investimentos que ela fez. E, na verdade, o que a gente percebe aí, meu caro deputado Lourdes Machado, é que acabou a mamata do BNDES, não tem mais dinheiro barato, não tem mais dinheiro fácil, e aí essas empresas, ao invés de fazer investimento, ficam buscando justificativa. O programa TV Aberta fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Aproveite e siga nossas mídias sociais.